Você vai pra sala, porque eu voltei com o chá pensando. Aí tem que chamar pra sair. Aí você fala, se você falar antes, eu não ia passar. Pessoal, boa tarde. Vamos começar? Vamos aí. Hoje a gente tem aqui um período de louvor, né? Então a gente começa pela palavra, aí depois a gente faz o nosso louvor. Beleza? Eu quero começar orando, agradecendo ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade. Senhor Deus, Pai nosso, Pai do nosso Senhor Jesus, nesta tarde nós estamos aqui reunidos, Senhor, para louvar, para exaltar e engrandecer o Seu nome. Nos ajuda, Senhor, a te dar o melhor, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a oferecer ao Senhor a melhor oferta do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente. Nos ajuda com tudo isso, Senhor, para que possamos hoje nos aproximar ainda mais do Senhor, da nossa caminhada de fé, Senhor, da nossa caminhada da vida cristã. Em nome de Jesus, seja conosco, Pai. Tira agora todos os empecilhos, ó Pai, contra o nosso culto ao Senhor e nos ajuda, Senhor, a sermos mais adoradores, mais comprometidos com a Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. É isso, minha gente, ó. Vamos começar então lendo a Bíblia hoje no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 7 até o versículo 12. Bom, hoje é uma palavra mais breve. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Qualquer coisa põe na outra fonte aí. Pequeno, né? Eu tinha feito para o telão, mas aí a gente desmontou e ótimo. E você pode abrir sua Bíblia também, aí onde você está, né? Estou lendo aqui na NVI. E diz assim, né? Atos 20, versículo 7 a 12. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Uau, hein, gente? Alguém se identifica aqui? Você está pregando, e o cara até dorme, né? Ó, essa palavra é para você, hein? Paulo desceu então, né, vendo toda essa cena, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Amém. Senhor, mais uma vez eu te peço aqui a sua graça, para poder explicar esse texto para os meus amigos aqui, seus filhos, meus irmãos, e nos dar a iluminação do Teu Espírito Santo, Pai, para podermos aplicar as Tuas verdades, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, gente, esse aqui é um episódio, né, quase que escondido aqui no livro de Atos, né? Aí no capítulo 20, versículos 7 a 12. Quantos aqui não conheciam essa história? Todo mundo já conhece, né? Mas ele fica quase ali escondido, né? Não é todo mundo que conhece. E ele traz aqui para a gente uma situação familiar, né? Que, assim, para qualquer pessoa que já tenha experimentado, né, a rotina da fé. Rotina da fé, olha só, né? Ou seja, tem um jovem chamado
Eutico, e ele está sentado na janela de um prédio alto, mais ou menos do 3º andar, certo? Ele está ali ouvindo Paulo, né, anunciando o Evangelho, né? As pessoas daquela região lembram hoje, né, do nosso estudo, né, que a gente estava falando ali como que Paulo fazia isso. E aí, o Paulo, então, está ali falando sobre a mensagem que salva, sobre a mensagem que redime, sobre a mensagem, né, que restaura o povo, né? E aí, o Paulo se empolga, minha gente. Está vendo que não é só eu? O Paulo também, Samuel, se empolga. E ele começa a ultrapassar demais o tempo. Só que Paulo se empolgou muito, né? E ele ficou a noite inteira pregando a palavra de Deus, né? E ali com a igreja, né, da sua época, a igreja primitiva, tentando entender aquilo que Paulo estava ensinando e compartilhando, né, sobre como amar Jesus da maneira mais autêntica possível, de uma maneira mais singela possível, né? E aí, conforme os discursos, né, se alongavam, conforme a pregação de Paulo, né, se estendia, o cansaço, né, das pessoas estava ali se instalando. E pouco a pouco, né, as palavras ali começam a se misturar na mente dos ouvintes, né? Ou seja, o Eutico, aqui representando essa fatia dessas pessoas que geralmente dormem no culto, né? O Eutico, ele acaba mergulhando então num sono muito profundo, né? E aí ele então é vencido por esse sono e cai, né, da janela. A morte desse menino, desse jovem aí chamado Eutico, né, foi um choque para todo mundo. Imagina só, você está num culto, ouvindo, né, as boas novas, e de repente um menino cai da janela e morre. Isso no horário do culto. Cara, aqui a Bíblia diz que Paulo desce às pressas, né? E ele vai dar um abraço nesse menino. Ele dá um abraço nele, né? E ele diz: "Pô, gente, não fica preocupado, não fiquem alarmados, né? Porque esse menino só está dormindo. Ele caiu do 3º andar, hein? Só está lesado, mas ele só está dormindo, daqui a pouco ele vai voltar à vida." E por mais inusitado, minha gente, que essa história possa parecer, né, por mais até engraçada ou cômica, né, e talvez não tanto divulgada, né, nas pregações, talvez ela seja muito parecida com a nossa realidade hoje da fé, né, de cultivar uma fé na vida cristã na era moderna, né? E talvez eu e algumas outras pessoas não tenha coragem de admitir que isso, né, é muito comum no nosso meio, né, nos nossos corações. Há dias, minha gente, que o amor de Deus parece, né, comum demais. Há dias que o amor de Deus, né, parece se confundir com a nossa rotina. Há dias que o amor de Deus acaba sendo sufocado pela nossa falta de disciplina espiritual, né? Os nossos compromissos diários, as nossas tarefas, né, tão rotineiras, sufocam a nossa vida de oração, sufocam a nossa disciplina espiritual. E aí a leitura das Escrituras fica pesada, a gente dorme lendo as Escrituras, a gente ora dormindo e dorme orando, e chega uma hora que a gente começa até a falar, né, Deus eu te abençoo, né, e fica fazendo orações esquisitas, porque a gente está vencido pelo sono. E aqui o que acontece? A nossa frequência no culto também começa a diminuir, a gente não sente muita vontade, né, de fazer as coisas para Deus, porque a gente foi tomado, né, pela tarefa mecânica de fazer as coisas para Deus. A gente está, né, aqui, mas a gente acaba não usufruindo de tudo. A gente sabe, né, vindo aqui, que Deus nos ama. A gente sabe que Deus, né, nos quer bem. E de forma intelectual, a gente conhece tudo isso, né, por meio das Escrituras, por meio da pregação. Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos escuta, Deus vem, né? E a gente se acostuma com tudo isso. A gente vai se acomodando com toda essa realidade. E aos poucos, a gente vai colocando na nossa mente que Deus é um amigo cuja presença jamais vai embora,
né, cuja presença a gente tem como garantida, né? Ou seja, a gente atende o convite do evangelista, do pastor, do missionário, do amigo, e a gente vem para a igreja, a gente ouve as pregações, a gente decora os versículos, levanta as mãos e canta ao Senhor e adora ao Senhor, e tudo isso vai sendo perdido conforme o passar do tempo. A gente vai começando a perder essa força, né, no nosso coração, a força de se dispor. E às vezes, pessoal, nós nos convencemos de que nós temos a vida sob controle, de que todas as situações estão ok, a gente tem tudo isso aqui garantido, né? E aí a gente acha, de alguma forma, que Deus pode intervir, né, quando a gente ficar em apuros, quando as coisas fugirem, né, das nossas mãos, do nosso controle. E a gente vai pensando, né, por enquanto, né, capazes de sermos administradores sozinhos dos nossos problemas. Aí a gente continua fazendo aquilo que a gente acreditamos, né, ser o nosso dever, e a gente continua seguindo, né, a nossa vida, e a gente continua, né, servindo no educacional, a gente prepara aulas, a gente ministra para as crianças, nós frequentamos os cultos, né, nós cantamos no louvor, e nós acabamos nos envolvendo em tudo que a igreja pede, em tudo que a igreja, né, solicita, mas ainda assim, muitas pessoas são tomadas, né, por um estranho vazio, né, mesmo fazendo essas coisas, mesmo ouvindo a pregação, né, e aí a gente percebe que toda a nossa rotina de fé e toda a nossa vida de fé, na verdade, está se resumindo em fazer atividades para Deus e não fazer atividades com Deus, e não, fazer para Deus. E essa diferença entre fazer para Deus e fazer, né, com Deus muda tudo mesmo. E a gente precisa ser sincero, minha gente, né? Todos nós já experimentamos naquele culto aquele tédio, né? Puxa vida, que tédio isso aqui, né? Que sensação, né, de sono, que sensação de preguiça, 1h30 da tarde, que povo maluco de marcar um culto depois do almoço. Meu Deus do céu, eu não tenho mais força para vir na reunião de oração às quartas-feiras. Eu fico ansioso, né, pelo momento em que o culto vai acabar, para me vazar logo para minha casa, para me dormir, ou então para eu pensar no cafezinho que a gente vai servir aqui depois. Ou seja, parece que Deus vai ficando distante, né, de tudo isso, né, e a gente vai ficando pouco a pouco decepcionado com a nossa vida cristã, por nossa própria, né, falta de compromisso e de seriedade com o Senhor, né? E a gente às vezes fica tão decepcionado, e a gente acaba pensando que a vida cristã é só isso, que a vida cristã é só você vir aqui, você vai ouvir um pouquinho, você pode dar uma cochiladinha de boa, né? Você não está mesmo no terceiro andar, no máximo que vai acontecer, você vai cair aqui no chão, e ainda pode dizer: ai, Deus me pegou, né? Pode ser. Aí tudo isso vai soando meio insosso, vai soando meio esquisito, sabe? Frequentemente é muito fácil a gente nos pegarmos pela manhã e falar: ai, nossa, hoje eu vou faltar. Ai, nossa, hoje, sabe, domingo de manhã, eu estou pensando muito mais no meu sono, sabe, do que num período de adoração ao Senhor, do que num período de aprendizagem ao Senhor. Eu estou pensando muito mais nas minhas tarefas da segunda-feira do que na mensagem do culto. Eu estou muito mais pensando, sabe, em como descansar do que como descansar do meu trabalho, das minhas ocupações, das minhas tarefas, do que descansar no Senhor. E aí a gente fica alimentando isso. E isso aqui, na verdade, é parte da nossa natureza humana, né? A gente tem tendência à acomodação, a gente tem tendência à frustração, a gente tem tendência a ficar decepcionado, e está tudo bem, né? Está tudo bem, isso é normal do ser humano mesmo, isso acontece com todo mundo, e o Eutico está aqui e ele não deixa a gente mentir, né? Porém, a história é muito mais, né, é muito mais longa do que parece. Essa história não termina aqui, né? Não termina com a queda de Eutico, mas termina com a esperança. Paulo, ele desce, ele declara que ainda há vida nesse jovem, sabe?
E Eutico revive, ele ressuscita, né? Ele renasce. E essa mesma verdade se aplica a todos nós aqui nessa sala. Ainda há vida em você, ainda há vida em nosso meio, ainda vive, ainda há vida, né? Em todos nós aqui nessa igreja, porque a gente vive cercado pelo amor de Deus, porque a gente vive rodeado, né, das bênçãos do Senhor, e não existe queda, né, tão profunda que supere a profundidade desse amor do Senhor, a profundidade do amor de Deus. E aí Deus conhece a sua humanidade, Deus sabe tudo que acontece com você. Deus vê as oscilações do seu ânimo, Deus vê as suas angústias, Deus vê que às vezes você lança no outro a própria culpa que você carrega por causa das suas responsabilidades mal feitas. E você vai enxergando no outro e acaba lançando sobre essas pessoas algo que você deveria estar fazendo. Você que não ora, só que aí é o outro que não é. Enfim, você está me entendendo, né? Ou seja, você vai sendo sondado por Deus pela sua falta de vontade, pelo seu desinteresse, né? E por incrível que pareça, mesmo você sendo esse miserável pecador, por incrível que pareça, Deus ainda vem, Deus ainda age, Deus ainda fala, Deus ainda toca, e Ele continua vindo sobre você. E ao invés de Deus te castigar, pelo contrário, nós somos tão, né, inconstantes, tão pecadores, né, tão distraídos. Mesmo assim, a graça de Deus opera sobre o nosso desânimo. A graça de Deus supera o nosso desânimo. A graça do Senhor atravessa as nossas distrações e também as nossas acomodações. E aí, minha gente, é nesse movimento então que nós podemos enxergar aqui uma oportunidade. E que oportunidade é essa? Uma oportunidade da gente se arrepender dos nossos pecados. Uma oportunidade da gente entregar, né, o controle da nossa vida ao Senhor Deus. Uma oportunidade da gente escolher novamente confiar, não em nós, mas confiar no Senhor, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, né, e nos rendermos a Ele de corpo, alma, mente e coração. Hoje, amanhã, uma e outra vez. E aí, minha gente, um erro aqui que é recorrente, né, é comparecer a um culto como esse aqui com o coração fechado, sabe? É comparecer no nosso estudo de manhã com o coração fechado. E o erro que eu acho que é maior que isso é você ainda esperar que Deus haja, que Deus fale alguma coisa, sabe? Independente do seu coração se abrir para o Senhor. A gente vem, senta na igreja, querendo receber sempre de Deus alegria, paz, né? Amor, bênçãos. Algumas pessoas um namorado, outras pessoas uma namorada, né? E você está sempre aqui em busca, sabe, de algo que o Senhor tem que te dar, de bandeja, né? Assim, nas suas mãos. Só que realmente você não pensa em se entregar a Ele antes. Você não pensa em se doar a Ele antes, né? Ou seja, hoje é um convite, é uma oportunidade para a gente pensar em todas essas coisas e a gente se entregar ao Senhor e deixar o seu Espírito Santo agir em nós. A palavra de Deus diz: você ouvir a voz do Senhor, né, a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Então nós aprendemos com essa lição aqui, né, então, que é preciso a gente se aproximar de Jesus como Ele se aproxima de nós, sempre com o coração aberto, sempre disposto, sabe, a conhecer mais e mais o Senhor, assim, com vontade, sabe, de sair dessa acomodação, dessa inércia, dessa assídia, sabe, sair de tudo isso, né, com vontade de amar o Senhor, com tudo que nós somos. Amar ao Senhor sem reservas, mesmo sem limites, assim, dizendo continuamente, né, que nós queremos mais de Deus. Deus, eu quero mais do Senhor sobre a minha vida, eu preciso mais do Senhor sobre mim. E fazer isso, pessoal, até que você seja preenchido do amor de Deus, até que o enchimento seja tanto que passe a transbordar para outras pessoas, transbordando, sabe, de dentro de você. Eu me lembro, e vocês conhecem, né, uma vez, eu esqueci de perguntar seu nome. Como que é mesmo? Maíra. Maíra, uma vez, eu era meio doidinho assim,
Peguei um violão e fui num monte, de madrugada. Estou lá, assim, adorando, aí Deus me deu uma música lá. E eu cantava, enche-me de ti, ficava lá. Eu fiquei mais de 2 horas, enche-me de ti. Aí depois eu olhava assim, sabe, eu olhava, né? Não tinha lago, só tinha mato naquele lugar, mas alguma coisa me fez ver um lago ali. Eu falei, tu és a minha fonte, eu sou teu lago, enche-me de ti. E comecei a fazer poesia, sabe? Né? Tu és a minha fonte, não, tu és a minha chuva, eu sou teu lago, tu és a minha fonte, eu sou teu vaso, tu és o meu azeite, eu sou teu cálice, enche-me de ti. E eu ficava cantando, enche-me de ti, até que veio, né? Até transbordar o meu ser, né? Me derramar ao Senhor, eu irei, né? Meu coração está cheio do seu grande amor, Deus, eu te amo. E eu começava a cantar essas coisas, sabe? Eu pedia para o Senhor me preencher, sabe? Me encher de verdade, até que eu pudesse transbordar sobre outras pessoas. E eu acredito que depois daquele dia, Ele realmente, sabe, atendeu a minha oração. Atendeu de fato, né? E aí, o ponto de mudança, então, é quando nós paramos, pessoal, de ler apenas a história de Deus, né? Apenas as histórias da Bíblia, e a gente passa então a estar inserido na história do Senhor. A gente também faz parte, né, da história que o próprio Deus está escrevendo. E aí você passa, né, não mais, aliás, você continua lendo, mas você se vê inserido, sabe, naquilo que Deus está fazendo, e você começa a perceber o amor de Deus, não apenas sobre essas pessoas da Bíblia, da história, mas também sobre você, que Deus quer te usar nesse tempo, que Deus quer te levantar nessa geração, né? E aí, quando a gente caminha com Deus, então, né, e a gente passa a não apenas só ficar tentando aprender sobre Deus, a gente passa a viver com Deus, a nossa vida vai se tornando alegre, a nossa vida vai se tornando cheia de contentamento e principalmente cheia de sentido. Porque a vida com Jesus tem muito sentido, né? Você passa de fato ter sentido nessa vida com Jesus. E ainda que você continue tropeçando, e ainda que você continue caindo, né? Porque a nossa caminhada com Deus, de fato, tem altos e baixos, né? Tem dias que você vai estar devagar mesmo, né? E tem fases que você vai estar esquisito, né? Mas acima de tudo isso, né? Ainda que haja momentos como esse, eu posso te garantir, sabe, que Deus continua vindo, continua agindo, continua te lembrando que Ele te ama. E ainda, sabe, que haja momentos em que você apenas quer descansar, apenas não quer ouvir ninguém, ou quer ficar parado, ou quer evitar o esforço de ter que ir para a igreja, de congregar e tudo mais, sabe, o Senhor ainda te convida, o Espírito Santo vem e te convida a abraçar a plenitude da vida com Ele. E Deus é sempre capaz de nos abraçar. Não existe nada que possa impedir Deus de vir, nos abraçar, nos renovar, nos tocar e dizer, ainda há vida em você. Ainda há vida em cada um de você. Talvez agora você só esteja com sono. Talvez agora você até caia da cadeira. Né? Mas ainda há vida em você. E é essa a mensagem do Evangelho de hoje. Ainda há vida em nós. Ainda há vida nessa igreja. Ainda há vida em cada coração, em cada família aqui representada. E aí a grande pergunta então que eu deixo para vocês é a seguinte: o que te impede de se render ao Senhor? O que te impede de abrir mão, sabe, do controle da sua própria vida e deixar Deus governar a sua vida? E deixar Deus reinar absoluto no seu coração, né, de uma vez por todas? O que te impede disso? Será que você está, por acaso, disposto a abrir mão, sabe, da sua rotina vazia e a buscar uma vida com sentido ao lado de Jesus, ao lado do Senhor? Sabe, se a vida, meu povo, então há esperança. Hoje você pode, né, escolher caminhar com Deus e ser muito feliz por isso. Escolher viver com Deus e não apenas falar sobre Deus. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque é isso, Deus, ainda há vida neste lugar, Senhor. Nós clamamos que o Senhor possa vir e derramar a vida plena, Senhor, em cada coração. Que o Senhor possa derramar, Senhor, a vida abundante, Senhor, em cada jovem aqui, Senhor, em cada irmão, cada irmã, Senhor.
Deus, em nome de Jesus, queremos te servir melhor, Deus. Queremos te dar o melhor que somos, o melhor que temos. E também te dar, Senhor, inclusive o que não somos, inclusive o que não temos, Senhor. Oferecer tudo ao Senhor. Sim, Pai, nós recebemos o Teu abraço, Senhor. Recebemos o Teu renovo. Recebemos a Tua voz vindo sobre nós e declarando sobre as nossas vidas que ainda há vida em cada um de nós, Senhor. Ainda há vida transbordante, Senhor. Uma vida de alegria, uma vida de contentamento, Senhor, que não guarda apenas todas as bênçãos para si, Pai, mas acaba derramando na vida de outras pessoas. Acaba, Senhor, transbordando, Senhor, nos corações. E nós te pedimos isso, Pai, nessa tarde, Senhor. Queremos transbordar hoje, Senhor, sobre a vida aqui dos nossos irmãos, das nossas irmãs, Senhor, dos nossos amigos, da nossa igreja, Senhor. Queremos transbordar, Senhor, de amor pelo Senhor. Queremos, ó Pai, te amar, porque podemos corresponder ao seu amor. Porque descobrimos, sabemos e percebemos que o Senhor nos ama e que somos amados pelo Senhor, Deus. De fato, Senhor, foi o Senhor que escolheu nos amar primeiro, Deus. Antes da gente imaginar, Senhor, vir até o Senhor já antes da eternidade já tinha planejado, Senhor, o nosso resgate, já tinha planejado a nossa restauração, e o Senhor continuou trabalhando em nós, ó Pai, e o Senhor continuou fortalecendo os nossos corações, ainda, Pai, que a vida seja feita de altos e baixos, Senhor, seja no vale, ou seja na montanha, o Senhor vem conosco, ó Pai, o Senhor é socorro bem presente, o Senhor é presença bem presente, ó Pai, em nossa vida, em nosso caminhar diário, Senhor. E nós, ó Pai, nos alegramos de saber que nós temos um amigo, um Espírito Santo, que é tão amável, Senhor, que nos guarda, Senhor, que nos toca, que nos preenche, que nos transborda de alegria, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus para morrer por nós naquela cruz. E Jesus, ao abrir os seus braços ali, derramar o sangue no Calvário, Senhor, pôde, Senhor, reconectar de novo o nosso relacionamento com o Senhor. Nós não somos mais órfãos, nós não somos mais sem família. Hoje nós temos uma família, Senhor. Hoje nós temos um Pai que nos ama. Hoje nós temos, ó Pai, irmãos. Hoje nós temos uma igreja, Senhor. E nós somos parte de um povo que caminha rumo à eternidade, que caminha para encontrar o Senhor, vestido de glória, coroado de honra e de justiça. E nós, ó Pai, nos dirigimos até Jesus Cristo, Senhor, e começamos, ó Pai, a pronunciar as palavras de adoração. Continuamos, ó Pai, a dizer, Senhor, que nós te amamos, que nós precisamos do Senhor, que sem o Senhor não somos nada, não somos ninguém. Por isso, Senhor, vem e estende sobre nós, ó Pai, a tua justiça. Estende sobre nós, Senhor, a tua verdade. Estende sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. E lava-nos, ó Pai, lava-nos nas águas que fluem do teu trono, Senhor, para que possamos, ó Pai, emergir, Senhor, limpos, sarados, curados, restaurados, Senhor, alegres, ó Pai, e não mais titubeando, Senhor, e não mais distraídos, mas vivos, ó Pai, cheios, Senhor, da sua graça, Senhor, abundante. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos, ó Pai. Amém, e amém, e amém. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Eu vou convidar você a ficar à vontade agora. Você pode continuar sentado, você pode se dirigir para outro lugar, orar com outra pessoa. Você pode levantar as suas mãos. Você pode fazer o que você quiser aqui, porque este lugar aqui tem liberdade. A presença do Espírito Santo promove a liberdade. E nós estamos aqui tão livres, prontos para oferecer ao Senhor a nossa adoração, prontos para oferecer ao Senhor um sacrifício que Ele gosta, que é um sacrifício não apenas de coisas, mas um sacrifício vivo, interior, do coração. É declarar que nós precisamos do Senhor e reconhecemos isso. Então, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Vinde todos, cantemos a rocha da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém.
fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutaste e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta do ser eu venho dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te
acende em nós paixão pelo seu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo seu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo seu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Mais uma vez. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Esse lugar, teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar. Teu abraço querendo sentir. Vem encher
quero mais do que ouro, e eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração.
todo o meu ser, louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. Amém. 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 Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre.
ser transformados por ela, Pai. Nos leva ao teu santuário, Senhor. Queremos entrar com os louvores onde tu habitas, Deus.
você agora a orar com alguém, buscar alguém para você poder compartilhar enquanto nós cantamos mais uma vez, nós oramos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor e queremos, ó Pai, confessar, Senhor, que nós não queremos nada mais do que senão o Senhor, Deus. Somente o Senhor é a nossa resposta, somente o Senhor é o motivo e a razão, Pai, da nossa adoração, Deus. Em nome de Jesus, eu reconheço, Pai, que nós somos tão limitados, Senhor, tão fracos, tão carentes, ó Pai, de Ti, mas o Senhor tem tudo, Senhor, que nós precisamos, e é somente para o Senhor que nós olhamos, é somente no Senhor que nós colocamos toda a nossa expectativa, colocamos, Senhor, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, ó Pai, derramamos aos Seus pés, Senhor, as nossas orações, ó Pai, os nossos pedidos, ó Deus, reconhecendo, Pai, que nada, Senhor, nada pode suprir a nossa alma se não é o Senhor, mas se não for o Senhor. Então nessa hora eu te peço, Senhor, vem e possua-nos, ó Deus, possua-nos por inteiro, Senhor. Toma, Senhor, a nossa vida, Senhor, toma em Tuas mãos, ó Deus, e derrama, Pai, mais uma vez da Tua graça, Senhor, da Tua justiça, do Teu amor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós dizemos e declaramos a nós, ó Pai, e a nossa família, Senhor, que somos do Senhor, que pertencemos ao Senhor, e nada pode nos separar de Ti, Senhor, nem mesmo a dor, Senhor, nem mesmo a fome, nem mesmo a peste, nem mesmo as guerras, ó Deus, nem mesmo a morte ou a nudez, Senhor, nada pode nos tirar de Ti, nada pode nos afastar do Senhor. Nós estamos guardados do Senhor, protegidos do Senhor, selados do Senhor, selados com a promessa do Senhor, Deus. E nós, Pai, depositamos, ó Deus, a nossa confiança nisso, Senhor. Declaramos, Senhor, declaramos sobre nós, ó Pai, que o Senhor é nosso tudo, que nada nos falta, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, porque o Senhor nos convidou à sua mesa de banquete, Deus, porque o Senhor estendeu o seu convite até nós, ó Pai, e o Senhor nos achou, e o Senhor olhou para nós, ó Pai, quando nós ainda éramos imerecedores, mas o Senhor olhou para nós e derramou da sua graça, derramou da sua compaixão, derramou da sua misericórdia, e o Senhor nos achou, Pai. O Senhor nos achou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos tirou, Pai, do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Senhor. E hoje nós podemos reconhecer a salvação, podemos reconhecer, Pai, que somos diferentes, porque o Senhor mudou tudo, porque o Senhor veio e o Senhor fez tudo novo, Pai, e todas as coisas foram novas sobre nós, ó Deus, e não há mais resquícios, ó Deus, dos traumas, não há mais resquício, ó Pai, das palavras que foram liberadas sobre nós, porque veio o Filho do Homem e Ele nos libertou, e verdadeiramente nós somos livres, somos encontrados no Senhor, declarados santos e justos pelo Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é Rei sobre nós, que Jesus Cristo é quem governa, que Jesus Cristo é quem diz as palavras sobre nós, e nós estamos, ó Pai, abençoados pelas palavras de Jesus Cristo. Nós olhamos para Jesus e nós olhamos para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, sim, que lançou o nosso pecado no mar do esquecimento e nos chamou para a liberdade, nos chamou para o Evangelho da graça de Deus. Nós fomos alcançados e alcançados com preço alto, com preço do seu sacrifício, com preço do sangue derramado por nós naquela cruz. Deus, em nome de Jesus, não há mais rejeição, não há mais separação, não há mais castigo, não há mais culpa, porque agora nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Sim, toda a dívida que nós tínhamos foi cancelada pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Nós olhamos para a redenção e nós nos agarramos na redenção. Nós não somos mais os mesmos, porque Jesus nos achou, porque Jesus nos purificou, porque Jesus nos limpou.
nos vestiu com vestes novas e vestes de louvor, vestes de alegria, vestes de santidade. E nós, Senhor, declaramos toda a glória ao nome do Senhor, declaramos toda a honra ao nome do Senhor, declaramos todo domínio, toda adoração ao nome do Senhor, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos dos séculos. A Ti seja a honra, Senhor, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. Sim, Deus, sim, Senhor, recebe, Senhor, recebe a adoração, recebe o louvor, recebe a exaltação, Pai. Nós nos juntamos agora aos anjos dos céus, nós nos juntamos agora ao corpo da igreja em toda a terra, espalhada nos quatro cantos deste mundo, para declarar que Jesus é aquele que era, é aquele que é, e é aquele que virá. Sim, nós nos juntamos à criação, a toda a criação, para declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória, Deus. Em nome de Jesus, colocamos agora o governo em suas mãos, Deus. Nós agora oramos, Senhor. Oramos também, Senhor, pelos irmãos que estão espalhados nos quatro cantos desse mundo, Senhor. Pelos irmãos que estão enfrentando guerra agora na Ucrânia, Senhor, no Irã, em Israel, na Rússia. Sim, Pai, em diversas partes desse planeta, Senhor. Nós oramos agora, Senhor, pela igreja perseguida. Sim, Pai, nós temos aqui no Brasil a liberdade de ir e vir, mas muitos dos nossos irmãos não têm, Senhor. E nós te pedimos agora, Senhor, olha para eles, ó Deus, tem de misericórdia deles, mas acima de tudo, Senhor, que nós também possamos aprender com eles a como perseverar, Senhor, a como manter o coração e os olhos fitos no Senhor, Pai, mesmo com os problemas que possam surgir, mesmo com os enfrentamentos e as dificuldades que possam vir, ó Deus, que nós tenhamos os olhos fixos no Senhor, sim, olhando para o autor e para o consumador da nossa fé. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora também, Senhor, por cada família aqui representada, Deus. Sim, Pai, oramos agora pelos nossos pais, Senhor, pelos nossos filhos, aqueles que têm, Senhor, pelos nossos irmãos. Em nome de Jesus, que o Teu sangue, Senhor, possa purificar cada um deles, ó Deus. Senhor, onde há mágoa, Senhor, onde há discórdia, onde há contenda, Senhor, vem com a Tua paz, Deus. Nós oramos por essas famílias, ó Pai. Nós agora declaramos a liberdade do Senhor, a salvação do Senhor sobre cada membro das famílias aqui representadas, Senhor. Nós te pedimos agora também, Senhor, que o Senhor possa tocar no nosso corpo, Senhor, e derramar, Senhor, cura, derramar saúde, Senhor, derramar, Senhor, sobre nós a paz, ó Deus. Quando surgirem, meu Pai, momentos de crise, de ansiedade, de deprimência, Senhor, depressão, nós colocamos agora, Senhor, a nossa saúde mental no Senhor, e nós te pedimos ajuda, Senhor, para continuar perseverando no Senhor, para continuar orando e olhando para o Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, faça isso, Senhor, nessa tarde, Deus, faça isso sobre nós. Nós oramos mais uma vez agradecidos, ó Pai, sabendo que o Senhor é um Deus bom, sabendo que tanto querer quanto efetuar vem do Senhor, Pai. E nosso único trabalho é descansar no Senhor. Nosso único trabalho é confiar no Senhor. Nosso único trabalho é crer que nós estamos em boas mãos, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos dado pão, que o Senhor tem nos dado a água espiritual, Senhor. E o Senhor é que sacia a nossa fome e a nossa sede, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Vou pedir para o Samuel fazer as ofertas.
descanso que nós precisamos e o Senhor está sempre disponível para a gente, Pai. Fica com cada um aqui, nos ajuda a descansar de verdade em Ti e te buscar, Senhor, de todo o coração e de toda a nossa força, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode assim, É isso então, gente. O nosso culto de hoje foi ao contrário, né? A gente não faz assim sempre, tá? É o normal, a gente faz louvor, oferta, palavra, mas hoje foi diferente. Esse foi o primeiro e a gente pretende fazer todo o último domingo, né? Não, todo quarto domingo, porque nem todo mês tem 4 domingos. Então é todo quarto domingo do mês. A gente tem visitas também. Eu esqueci o nome de vocês. Maíra e Luísa, sejam bem-vindas. Elas vieram pelo Insta, né? Vocês conheceram pelo Insta. Quem cuida do Insta é a Adriele e a Sara, né? Vocês que cuidam do Insta, né? Tá certo. Então estou fazendo gente, daqui 2 semanas vai ter o nosso retiro, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Todo mundo se inscreveu? Se inscreveu? Você não vai. Quem não se inscrever no negócio não vai. Tá bom? Hã? Então você não vai. Mas assim, o valor total é 150, né? Mas o nosso diácono, ele falou que para quem for na sexta-feira, no sábado, pode ir diminuindo o valor, tá? Então, quem não for desde a quinta, vem falar comigo que a gente combina o valor. Eu ainda não sei muito bem quanto cobrar de diferença, assim. Mas eu acho que por enquanto é isso. Orem, por favor, pelo nosso retiro. Diego vai pregar, João vai pregar, a Sara vai pregar. E estou caçando mais gente para pregar, né? E esse, na verdade, é o meu desejo é que fosse algo mais caseiro mesmo, sabe? A gente fazendo as coisas, a gente na palavra, né, Ale? Não é? Tá não, cara? A Ale tá fugindo desde que chegou aqui. Mas eu queria que fosse a nossa cara. Vai ser bom ter vocês lá com os adolescentes. Orem por eles. Movimentem eles, porque eles falaram assim: a gente quer que o retiro seja igual ao do MEP, que não tenha nada, que seja atividade e tal. Aí a Esther falou assim: tipo, eles acharam um retiro do MEP legal, mas porque o pessoal do MEP é legal. Tipo, eles sabem se divertir assim. Agora, se deixar só os adolescentes lá, eles vão reclamar de TED no primeiro dia. Então, estou contando com vocês para ir lá servir eles em oração, principalmente, tá? Para orar bastante com eles, assim, conversar com eles. E acho que é isso. Essa quarta-feira tem reunião, tem culto, né? Isso. Domingo que vem tem culto unificado, né? Todo mundo junto, vai ter a tradução português e coreano. Vai ser você que vai traduzir. É a Nunes que vai traduzir, não sei. Mas vai ter a tradução, não vai ter almoço na igreja. Ok? 10h30. Começa às 10h30. Semana que vem não vai ter estudo porque a gente vai estar treinando a banda de manhã. Então também não vai ter o nosso culto à tarde, já que vai ter o culto unificado. Ok? É pra mim, Carol. É pra mim, Natan. É pra mim no culto que vem. Ele foi com esse bigode. Bigode safado. Semana que vem não tem estudo também, né? E nem na outra, porque a gente vai estar no retiro. É isso aí, meu povo. Vamos com Deus. E
qualquer coisa, procurem o Diego. A bênção, eu sou estagiário, então não posso dar a bênção. Obrigado, senhor. Samuel é muito divertido. Tá bom. Estenda as suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, e que a consolação do Espírito Santo esteja presente na vida de cada um, não somente aqui, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Amém. Viemos na paz, Senhor, voltaremos na paz do Senhor para os nossos lares. Boa semana, pessoal. Deus abençoe. Vai ser sobre a vida de Davi, ok? A gente vai pegar os pontos mais importantes, assim, sobre isso.